Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês se vale a pena vender fiado para um familiar seu. Às vezes você vende algum produto, às vezes você vende algum serviço, né? Às vezes você faz sobrancelha, pinta unha, às vezes você é pedreiro. E aí, algum familiar convoca ali o seu trabalho e não te paga, né? Não te paga. E aí fica aquele climão. Ou então não paga no dia que vocês combinaram. E aí, vale a pena você vender fiado só porque a pessoa é seu parente? Bom, pessoal, por experiência própria, eu digo para vocês que não vale a pena vender fiado, principalmente para familiar. Vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo nesse exato momento. Bom, pessoal, como eu já falei aqui para vocês, eu tenho uma loja, né? Eu tento vender aí produtos, tanto para homens quanto para mulheres, perfumes, acessórios, roupas, né? Enfim, tento vender de tudo um pouco. E aí, pessoal, teve um momento bem difícil para mim, aonde o meu pai não pôde me ajudar como ele me ajudava antes. E eu fiquei totalmente sem dinheiro, sem ter como pagar algumas dívidas que eu tinha feito. E aí, pessoal, uma tia minha que mora numa outra cidade, ela vinha visitar a minha casa. Aí tá, eu aproveitei a oportunidade, né? Já que ela recentemente se aposentou, tem o dinheiro dela, ganha ali o dinheiro dela, né? Enfim. E aí, pessoal, naquela sensação de, olha, vou conseguir vender, né? Quem sabe a família vai me ajudar. E aí eu fui, ela veio na minha casa e eu ofereci alguns produtos que eu tinha. Roupa, sapato, perfume. E essa tia minha, ela comprou ali o total de R$650 em produtos. Só que aí, pessoal, ela não me deu nenhuma entrada. E logo, como já estava no final do mês, né? Não ia ter como ela me dar uma entrada, já que o mês estava acabando. E ela me falou, olha, eu vou receber dia 5 e dia 5 eu te mando por Pix o pagamento das primeiras parcelas. Até então, tínhamos combinado que ela não iria pagar tudo de uma vez, porque R$650 é praticamente metade do salário dela, né? Eu sei que ela tem a vida dela, ela precisa fazer compra, pagar água, pagar energia, enfim. Então eu falei, então tá bom, eu vou parcelar aí pra você em 3 vezes e você vai me pagando. Aí tá, pessoal, isso foi no mês de junho do ano passado. Se eu falar pra vocês que do mês de junho do ano passado até hoje, ela só me pagou uma parcela. E hoje tá o maior sofrimento para eu conseguir receber o restante do dinheiro, que é 450. Bom, pessoal, porque, né? As desculpas que ela me fala. Um dia não pôde me pagar porque tinha comprado ali uma cama que estava precisando. Falei, ah, tá bom, tolerei, né? Você, quando precisa de alguém, você acaba aceitando, né? Eu precisava do dinheiro, então eu não poderia retrucar muito, porque se ela não comprasse de mim, eu também não tinha amigas, né? Outras amigas para poder me ajudar, ou outros familiares para poder me ajudar. Era somente ela mesmo. Então eu meio que fiquei na mão dela, sabe? Fiquei dependente ali dela me pagar. E aí, pessoal, chegou o mês seguinte. No mês seguinte, ela veio com outra história. Ai, fulano de tal precisou de um dinheiro emprestado
que era o filho dela, né, meu primo, e eu precisei emprestar o dinheiro que eu te pagaria. E assim, pessoal, realmente meu primo estava passando por uma necessidade. E assim, eu relevei mais uma vez. Mas sabe quando você releva, mas cuspindo fogo? Com vontade de pular na pessoa, sabe? Pular nela e chacoalhar a pessoa de tanta raiva. Eu fiquei nesse estado, mas eu respirei fundo e esperei o mês seguinte. E aí, pessoal, nisso foi indo, chegou dezembro e ela, como todo final de ano, ela vinha pra minha cidade ver a família, ver o filho. Ela falou, olha, uma semana antes do Natal, nós vamos aí e eu levo o dinheiro pra você. Nossa, pessoal, nessa vez até que deu bom, porque ela trouxe a primeira parcela. R$200 foi o que ela trouxe pra mim em dezembro. Então olha aí, do mês de junho, que foi quando ela comprou as roupas, ela só pôde me pagar no mês de dezembro, alguns meses à frente, né? Aí tá, logo depois que ela pagou, ela falou, olha, janeiro eu te pago a próxima prestação. Só que aí, pessoal, aconteceu o seguinte, a minha tia veio na minha casa dia 15, dia 15 não, na verdade foram acho que uns 10 dias antes do Natal, sabe? 10 dias antes do Natal. Ela veio, me deu os R$200 e foi embora. Só que aí, pessoal, infelizmente, aproximadamente 8 dias depois, o filho dela, meu primo, deram 2 tiros nele. E depois ele não resistiu. Então assim, pessoal, se antes ela já não estava me pagando, aí que ela não pagou mesmo, porque veio esse acontecimento, né? O meu primo, filho dela, faleceu. E assim, ela ficou com a dívida de pagar ali a roupa do velório, o caixão, sabe? E assim, ela ganha apenas ali um salário do governo, né? E mais um auxílio, porque ela cria um neto que a filha dela jogou na costa dela. Então assim, pessoal, eu tolerei, né? Porque eu vou fazer o quê? O filho dela faleceu, ela precisou pagar coisas ali do velório. Eu ia falar o quê, né? Aí tá. Mas tá bom, eu vou pagar as coisas do velório esse mês e no mês seguinte eu pago você. Aí, pessoal, aconteceu que o filho dela, ele era casado e ele deixou um filho e a esposa. Só que deixou praticamente a esposa desamparada, né? Porque o meu primo trabalhava na roça. E assim, quem trabalha na roça, você não tem suporte nenhum, você não tem nenhuma indenização, não tem nada, né? Para caso assim de morte. E aí, enfim, acabou que tendo que a minha tia ter que mandar dinheiro para mulher do meu primo que faleceu, para ela criar o menino, sabe? Porque o menino não tinha ali nenhuma pensão de nada e o pai, né, chegou a óbito. E assim foi, pessoal, entrando nessa emboleira toda e eu tendo que relevar, mas relevando, perdoando, com aquela vontade de explodir, sabe? Porque eu realmente estava precisando muito do dinheiro e ela era uma das minhas únicas esperanças, já que a roupa já estava com ela, né? Ela levou os produtos no mesmo dia que ela comprou. Então assim, fica difícil eu perdoar, entende? Porque as roupas já estavam na casa dela, ela já estava usando as roupas. Então mesmo que eu pedisse as roupas de volta,
ficaria complicado pra mim, né? Ter que pegar roupa de volta, roupa que a pessoa já usou. Enfim, eu não gosto disso. Mas, enfim, como que eu ia vender uma coisa que alguém já tinha usado, né? Como que eu ia conseguir vender para outras pessoas? E assim foi, pessoal. E até hoje, ela ainda não me pagou. Acredito eu que sabe lá quando. E todo mês é uma história. Só que assim, você chega no seu limite, né? Eu realmente fiquei bem decepcionada com tudo que aconteceu. Tirando essa parte do filho dela, eu entendo. Mas assim, ela já vinha fazendo isso, me mentindo pra mim, me enganando que iria me pagar e não pagava há muito tempo, sabe? Então assim, aconteceu que o que aconteceu com o filho dela só foi um complemento para ela não pagar a dívida que ela tinha comigo. Então, pessoal, fica por experiência própria. Familiar não é seu amigo. Não ache que porque é da sua família que você precisa ser bonzinho o tempo inteiro, porque senão a família se aproveita de você, se aproveita da sua boa vontade.